Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, que no Brasil sempre é transferida para o domingo. Solenidade que relembra o martírio desses dois grandes santos. Martírio que regou com sangue a Igreja de Roma, como que fecundando aquele terreno que haveria de ser fértil e iria germinar cristãos pelo mundo inteiro. Pedro foi morto, crucificado com os pés para cima, na colina do Vaticano, ali onde se encontra o seu túmulo, sobre o qual foi construída a Basílica de São Pedro. São Paulo, por ser cidadão romano, foi decapitado fora dos muros de Roma, aonde existe a Basílica das Três Fontes, e depois foi sepultado aonde está a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Segundo a tradição, um teria sido martirizado no dia 29 de junho, São Pedro, e São Paulo no dia 30, no dia seguinte. Mas, dada a imensa importância desses dois homens, a Igreja sempre comemorou os dois juntos. Hoje nós rezamos apenas uma oração no início da Santa Missa. Mas, antigamente, se celebrava uma oração para São Pedro e sempre se acrescentava uma oração a São Paulo com a mesma conclusão. E no dia de São Paulo também. Sempre se celebravam as festas de São Paulo e se acrescentava uma oração a São Pedro com a mesma conclusão. Para dizer que esses dois homens, esses dois apóstolos de Jesus Cristo, formam como que uma unidade na qual todos nós, católicos, estamos, por assim dizer, encadeados. O Evangelho é um trecho muito importante do Evangelho de São Mateus. Mas como nós estamos celebrando o término de um acampamento para casais, eu gostaria de ler esse texto à luz desses dois mistérios. À luz de São Pedro, do primado de São Pedro, da confissão de fé de São Pedro e do sacramento do matrimônio.
Diz-nos São Mateus: naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Cesareia era uma cidade dedicada a César, por isso tinha esse nome. Portanto, o relato que vem abaixo tem a ver com o fato de que agora nós estaremos falando de um outro tipo de autoridade, de outro tipo de império que se levanta, que não é mais construído apenas pelos homens, não é um império romano político, é algo superior que irá suplantá-lo. Aqui nós já temos como que uma pequena insinuação acerca da Igreja de Roma. E ali, em Cesareia, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? São Marcos resume a pergunta e diz: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. É interessante que a resposta que os discípulos dão das opiniões circulantes acerca de Jesus, todas elas se referem a personagens da Sagrada Escritura que são celibatários. João Batista, Elias, Jeremias e depois, de uma maneira genérica, os outros profetas. Mas por que aqui o texto faz referência a 3 profetas celibatários? Pelo fato de que Jesus, o Verbo encarnado, abraçou o celibato como estilo de vida. E essa vocação ao celibato de Cristo é justamente o que lhe permite ser esposo da Igreja. Esta que é chamada, na tradição, de virgem casta. A Igreja que está sendo preparada, como nos diz São Paulo na carta aos Efésios, como uma noiva que se enfeita para o esposo, a fim de que nós possamos chegar às núpcias eternas na Jerusalém Celeste. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então a pergunta já não é mais sobre quais são as opiniões circulantes acerca dele. Agora a pergunta é: vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa exclamação de Pedro é muito importante. Em primeiro lugar, porque ele reconhece que Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido. É o prometido no Velho Testamento que viria para realizar o reino de Deus. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Mas, sobretudo, pelo que ele diz depois: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A importância desta frase está, sobretudo, no artigo, porque no grego não existe artigo indefinido. Se Pedro tivesse dito: tu és Messias, um filho do Deus vivo, ou filho do Deus vivo, a frase não teria muita força em grego. Significaria que Jesus é um filho entre outros. Mas não, ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o Deus vivente tem um filho. Um filho que compartilha com ele a mesma natureza, a mesma substância. Ou seja, Pedro recebe uma iluminação, como veremos a seguir, e penetra na revelação da divindade de Cristo e, portanto, no mistério da Trindade Santíssima. Ele enxerga um homem, mas ele confessa a Deus.
Ele vê um ser humano de 1,78 m de altura, mais ou menos, com um porte esbelto, com a cor um pouco parda, como os orientais, muito queimada pelo sol. Mas ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé de Pedro foi a profissão de fé que abriu, por assim dizer, a fé da Santa Igreja. Entre os apóstolos, Pedro foi o primeiro a crer. Pedro foi o primeiro que recebeu a luz da fé sobrenatural na sua alma, porque a fé não é uma crendice, não é algo que eu acho. A fé é, como diz o autor da carta aos Hebreus, a esperança, é a substância das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. A fé é uma convicção. É uma convicção que Deus infunde em nossa alma. Nós por nós mesmos não podemos crer, nós só podemos crer movidos pela graça divina. Mas quando nós cremos, quando a fé explode no nosso coração, então a vida sobrenatural começa a jorrar em nós. A fé é o nosso vínculo com Jesus Cristo. A tal ponto que o profeta Abacuque diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse texto é citado tanto por São Tiago, quanto pelo autor da carta aos Hebreus, para mostrar que a fé é o nosso maior tesouro. É aquilo que nos vincula verdadeiramente a Jesus Cristo. O que é a oração? A oração é um exercício da fé. É colocar em ato a fé, alimentando-a com amor sobrenatural. Pedro foi o primeiro que professou a fé. E exatamente por isso Jesus exulta. O texto diz: respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. A palavra Jonas significa pomba. Portanto, aqui há uma referência implícita ao Espírito Santo. Bem-aventurado és tu, Simão. Ele chama Pedro de Simão, que era o nome de nascimento dele. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Por quê? Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, a graça sobrenatural entrou na tua alma e você recebeu aquilo que os teólogos chamam de revelação interior, que é o elemento fundamental pelo qual nós podemos crer. Ao lado da cruz havia dois ladrões. Um xingou Cristo, humilhou Cristo, e o outro disse: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Os dois viram o mesmo Cristo por fora, mas só o bom ladrão recebeu a revelação interior do Espírito Santo. Só o bom ladrão, portanto, creu. Muitos homens se cruzaram com Cristo, mas muito poucos creram nele. Isso é muito importante, meus queridos, porque vira e mexe aparece alguém falando sobre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Então dizem: não, o Jesus histórico era assim, nós temos que reconstruir tudo na base do Jesus histórico. Só que é o seguinte: Anás conheceu Jesus histórico, Caifás conheceu Jesus histórico, Herodes conheceu Jesus histórico, Pilatos conheceu Jesus histórico, e nenhum deles se converteu. Pedro conheceu o Cristo da fé, e por isso ele foi chamado de bem-aventurado. Porque ele recebeu em sua alma a revelação interior do Espírito Santo e creu. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A tradução mais literal seria: e as portas do inferno, ou as portas da morte, as portas do Hades, é a palavra grega que aparece aqui, não prevalecerão contra ela. Essa frase, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, é uma frase muito ambígua. É tão ambígua que existe uma briga na tradição. Porque quando Jesus diz, sobre esta pedra construirei a minha igreja, que pedra é essa? Uns dizem, essa pedra é Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Santo Agostinho, outros dizem, não, essa pedra é a fé, é a confissão da fé. Então, assim como Petrus vem de Petra, ou seja, é uma lasca tirada da pedra, é da fé, da confissão de fé, que ele ganha a sua firmeza, a sua solidez, a sua consistência. Ou seja, sem a fé, ele é apenas Simão. Com a fé, ele se torna Pedro. Mas a frase é ambígua. E por que é ambígua? É ambígua porque tem que ser ambígua. Nada que está na Sagrada Escritura está à toa. É ambígua porque tem que ser ambígua. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, qualquer pessoa sabe que se você fizer uma reunião e deixar um monte de encargos para todo mundo, ninguém faz nada. Se você não tiver um responsável por fazer aquilo, por cumprir o seu ofício, a coisa não vai dar certo. Então, se a gente for armar uma quermesse aqui, e dizer, olha, vai ter na quermesse uma barraca disso, uma barraca daquilo outro, etc. Mas não distribui funções. O que vai acontecer? Nada. Porque ninguém sabe o que tem que fazer. Então a pedra é Pedro e a pedra é a fé. Porque a fé tem que ser conservada. Alguém tem que ter o ofício simples, mas ao mesmo tempo fundamental, de conservar a fé. Esse é o ofício de Pedro. E por isso ele recebe esse nome. Porque o seu ofício é conservar a fé da Santa Igreja, para que essa fé não seja alterada. Então vejam, o ofício de Pedro, que se prolonga nos seus sucessores, os bispos de Roma, não é ser engraçadinho, não é ser simpático, não é ser uma pessoa amável, adorável com os outros, não é pegar bem para os jornais, para a mídia, não. O ofício dele é conservar a fé. Assim como um pedreiro faz muros, um encanador conserta os canos de uma casa, um marceneiro trabalha com móveis em madeira. O ofício do Romano Pontífice é conservar a fé. Esse é o seu ofício. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus constrói, é Jesus que edifica a igreja, não são os homens. A igreja é uma obra de Cristo. Ele a edifica sobre o fundamento da fé guardada por Pedro, professada e conservada por ele. Ele constrói a unidade da fé nessa arquitetura. E, mantendo-se as portas do Hades, da morte, não prevalecerão contra ela. O que significa que há confronto, há luta, há combate. As portas das cidades antigas eram lugares de combate.
Eram lugares em que os inimigos queriam penetrar para poder se infiltrar e destruir a cidade. Então, o que Jesus está dizendo é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que isso tem a ver com o casamento? Veja, em primeiro lugar, quando você casa, o seu cônjuge é para você uma imagem de Cristo. Mas o que é que você vê? Você vê uma pessoa cheia de defeitos, cheia de fraquezas, cheia de feridas, cheia de fragilidades. Mas você tem que olhar para ela e reconhecer naquela pessoa Cristo. É um ato de fé. Para um cristão, casar-se é um ato de fé. Porque ele está fazendo um exercício diário de atravessar as aparências e enxergar para além daquilo que a carne e o sangue nos mostram. Talvez, se você enxergar o seu cônjuge com os olhos da carne, você vai chegar à conclusão de que ele é a pior pessoa do mundo, que ele é a pessoa menos adequada para você, que ele é um homem banal, que ela é uma mulher, talvez, que não merece muita confiança. Mas quando você ultrapassa o limite dos sentidos e se deixa atingir pela graça de Deus na sua alma, você olha para o seu cônjuge e você faz uma profissão de fé: tu és o Cristo. É apenas quando você olha para o seu cônjuge como o teu Cristo que você encontra o fundamento para o seu casamento. Jesus diz: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A palavra edificar aqui, ela vem de uma palavra grega que é a palavra oikos. É uma palavra que significa casa, que significa família, que significa também civilização. Então o que Jesus está dizendo aqui a Pedro é que porque ele creu, ele se tornou uma pedra. Porque ele creu, ele se tornou uma lasca desse pedregulho imenso que é Cristo, a pedra que os construtores desprezaram, que se tornou pedra angular. Ele se tornou lasca dessa pedra, ele se tornou Pedro porque ele creu. Ora, quando você acredita, quando você olha para o seu cônjuge e exerce para com ele um verdadeiro ato de fé, e você descobre Cristo nele, Cristo a quem você quer servir, a quem você quer amar, a quem você quer se dedicar, então você descobre qual é o fundamento do seu casamento. O fundamento do seu casamento é este. E quando você o descobre, você se torna Pedro. Vejam, Jesus disse a Pedro, nós podemos desenvolver um pouco a lógica do texto. Pedro disse a Cristo: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe disse: tu és Pedro. Quando Pedro diz quem Jesus é, Jesus diz quem Pedro é. Tu não és Simão, tu és pedra. Então, se você tem fé, você se torna uma rocha sólida no seu casamento. O seu casamento ganha consistência. O seu casamento ganha solidez, ganha estabilidade, ganha firmeza. Porque você não é volúvel, você não é uma pessoa dominada apenas pelos sentimentos. Sentimentos assim, se você dormir uma noite mal dormida, você já tem um problema com os sentimentos. Se você está doente, você já tem um problema com os sentimentos. Se você se aborrece um pouco, você já tem um problema com isso.
Você não é volúvel. Você não é uma pessoa que tem fases, estações. Você se torna rocha. A fé te dá essa solidez. E assim como Jesus não louva a fé de maneira geral, mas ele diz, tu és Pedro. Hoje Jesus está dizendo para você que é casado e que tem que exercer fé. Tu és Pedro. Para de terceirizar a tua responsabilidade. Para de se desculpar através dos defeitos do seu cônjuge. Para de dizer, mas é que meu cônjuge é assim, eu não consigo fazer, porque ele tem essa dificuldade, ela fala demais, ele é muito desligado, ela é muito problemática, ele não quer saber de nada. Para de se esconder atrás do defeito do teu cônjuge, para de transferir responsabilidade. Tu és Pedro. Você tem que cumprir o seu ofício de ser rocha dentro desse casamento. Você tem que cumprir o teu ofício de dar solidez. Como rocha, você não pode chegar para o seu cônjuge na primeira briga e dizer assim, vamos separar? Essa palavra não devia ser pronunciada numa casa cristã. Esta palavra deveria ser numa casa cristã censurada como um pecado. Por quê? Você é chamado a ser rocha. Você não é chamado a ser areia movediça. Você não é chamado a ser um pântano. A tua responsabilidade é dar solidez a esse casamento. Mostrar ao seu cônjuge que você o ama. Mostrar ao seu cônjuge que o seu compromisso com ele é inabalável. Lá fora vão dizer, não, você tem que... Olha, se faça de difícil, as amigas vão te falar isso. Se faça de difícil, castiga ele, não dá o braço a torcer, deixa no gelo, faz greve. Do mesmo jeito vão falar para você que é homem, chega mais tarde, deixa ela insegura, faz ela ter ciúme. É o demônio. É o demônio querendo que você deixe de ser rocha. É o demônio que quer que você coloque dúvidas na cabeça do seu cônjuge. Quem trabalha com dúvidas é Satanás. Cristo trabalha com certeza. Rocha eterna é o nome do Senhor. Os justos correm para ele e serão salvos. Os caminhos de Deus são retos. Pare de trabalhar com dúvidas. Pare de semear insegurança. Mostre para o seu cônjuge que o seu amor é firme, é estável, é sólido. Porque tu és Pedro. A responsabilidade é tua, não dos outros. Jesus diz, sobre esta pedra eu construirei. Eu farei a casa da minha eclesia no grego. Eclesia significa convocação. É muito bonito isso, né? Porque casamentos sólidos, que estão fundados em Cristo, na fé em Cristo, produzem famílias edificadas por Deus. Sabe qual é o maior favor que você pode fazer para os seus filhos? Amar muito o seu cônjuge. As crianças precisam ver que vocês se amam mesmo. O maior favor que vocês podem fazer a essas crianças, a esses jovens, é mostrar que vocês têm uma relação estável. Porque isso lhes dará paz, tranquilidade, equilíbrio, estabilidade, segurança. Isso fará deles crianças e jovens felizes. Deus edifica uma casa
sobre uma rocha. E essa rocha são vocês que precisam ser. Casamentos sólidos. São edificações que Deus constrói. Esse é um dos nossos problemas. Um dos nossos problemas principais, porque a palavra diz assim: se o Senhor não construir a vossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Ou seja, se Deus não edificar a nossa família, e Ele só edifica a nossa família sobre a rocha, sobre a solidez, Ele não é irresponsável. Nós podemos dar do bom e do melhor. Você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, você vai ter fama, você vai ter um monte de coisas, mas os seus filhos serão ovelhas desgarradas, porque não encontrarão em você um referencial. Encontrarão um referencial de amor e de acolhida no mundo. Porque ninguém nasce evangelizado. Todo mundo nasce pagão. E a gente só se converte depois de muito tempo, quando acontece o nosso encontro pessoal com Cristo. Mas esse encontro pessoal com Cristo só será possível dentro de uma família se os cônjuges forem profundos servos de Deus que enxergam Cristo um no outro. É nessa solidez que o Senhor edifica a casa. Só que, quando essa casa está bem edificada pelo Senhor, quando o Senhor constrói essa casa bem sólida, Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas da morte. Se você tem um casamento sólido e uma família estruturada por Deus, pode vir ideologia do diabo, pode vir drogas, pode vir imoralidade, pode vir o que for, não vai prevalecer. Não entra dentro da sua casa, não entra, não prevalece, não consegue se estabelecer. Por quê? Porque foi o Senhor que construiu a casa. Se o Senhor não construiu a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão os sentinelas. É Ele que vigia, é Ele que guarda, é Ele que luta. Não tem demônio que entre numa casa banhada no sangue de Cristo. Não tem espírito maligno que suporte a casa que é uma igreja. Porque ali todos têm intimidade com Deus, ali todos oram, todos conhecem a Deus, todos estão interessados em servir a Deus. Não adianta, o diabo não aguenta ficar ali. Quando o Senhor edifica a nossa casa, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, você pode me dizer, isso tudo é tão difícil? Hoje em dia se fala tanto de sociedade líquida. O Zygmunt Baumer, sociólogo, fala muito sobre isso, né? Jesus está falando aqui de uma sociedade sólida, não líquida. Mas em tempos de liquefação, como é que nós podemos construir casas sólidas? Nós não temos força. Sim, mas você não está sozinho. A primeira leitura diz que a igreja orava incessantemente por Pedro. E a igreja ora incessantemente por vocês. Vocês sabem quantas milhares de missas se celebram por dia no mundo? Você católico, você batizado, você está dentro da comunhão dos santos. Então, em cada santa missa que se celebra na face da terra, em cada oração do ofício divino rezada por todos os monges do mundo, em cada oração privada que todos os fiéis fazem, vocês não estão sozinhos, vocês estão respaldados,
há uma igreja que ora por vocês. Há uma igreja que é de fato a muralha que está em torno de todos vocês. Hoje nós celebramos a festa do martírio de São Pedro. Conta uma lenda que Pedro ia fugindo de Roma, quando, parado numa estrada, ele viu Cristo passando, carregando a cruz por ele. Então ele disse a Cristo: Quo vadis, Domine? Aonde vai, Senhor? Cristo ia na direção de Roma. Ele respondeu: eu vou a Roma morrer em teu lugar de novo. Então Pedro acordou e entendeu que ele tinha que abraçar o martírio. São Paulo, na segunda leitura, fala isso. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aproxima-se o momento da minha partida. Já estou para ser derramado em sacrifício. Ou seja, casamento é martírio também. Eu tenho que morrer um pouquinho todo dia. Eu tenho que me sacrificar, eu tenho que deixar a minha vontade de lado. Tem muita gente que foge, prefere fugir. E hoje, não precisa sair para fugir, você pode fugir dentro de casa. Quanta gente que se enfia em jogos, que se enfia em séries de televisão, que se enfia no celular e que está fugindo, como Pedro tentou fugir de Roma. Não fuja do seu cônjuge. Às vezes é difícil, às vezes é complicado, mas é martírio. Você também tem que ser colocado com os pés para cima, porque o casamento faz isso com a pessoa, vira a pessoa de ponta cabeça. Você entra no casamento de um jeito e sai completamente mudado. O casamento é um martírio. Você morre e se reinventa. Está muito enganado quem pensa que o casamento é uma coisa fácil. Agora há pouco eu até postei no Instagram que cada vez que eu prego para casais, eu saio mais agradecido a Deus pelo dom do celibato. Graças a Deus. Porque não é fácil. Não é fácil. Casamento requer sacrifício, espírito de sacrifício. Mas esta nossa geração, egoísta, toda baseada em sentimentos, completamente vendida ao seu próprio ego, não quer saber se sacrificar por ninguém. É por isso que tudo está indo por água abaixo. Hoje, no martírio de São Pedro e São Paulo, vamos fazer esse propósito, não vamos fugir de Roma. Vamos combater o bom combate, conservar a carreira e guardar a fé. E se assim formos, e se assim perseverarmos, o Senhor nos dará essa coroa da justiça, que é tudo aquilo que nós precisamos. A coroa daqueles que combateram pelo seu casamento e que venceram. Aqueles que se tornaram rocha sobre a qual o Senhor construiu. Aqueles sobre os quais as portas do inferno não prevaleceram. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,